Salve, meus amigos do canal Meus Direitos, eu sou o Luan, advogado, e nesse vídeo a gente vai tratar da seguinte questão, do debate envolvendo o Dr. Fran e o cara dos seus direitos, o Fernando Chagas, no sentido de se realmente o professor pode ou não tomar o celular do aluno dentro de sala de aula. Vamos primeiramente reagir à opinião dos dois e dar a nossa opinião fundamentada ao final, baseada na lei e na jurisprudência que existe hoje em dia. Vídeo aqui do Dr. Frank, ele fala que o professor não pode tomar o celular do aluno, tá viralizado em todas as redes dele, praticamente, na rede vizinha, acho que tá com quase 8 milhões de visualização, então teve uma grande repercussão, muita gente marcando para comentar o vídeo, e eu vou comentar o vídeo e vou dar minha opinião aqui, que eu já adianto que eu discordo um pouco aqui do Dr. Frank. Isso é normal, tá? O tema é controverso, então cada um aí do ramo do direito pode ter uma opinião diferente, tá certo? Eu vou rodar o vídeo aqui para quem não viu ainda. Vamos clicar aqui. Tá acelerado, tá? Por isso que a fala tá um pouco rápida, mas pra gente não perder muito tempo nisso. Falei que não pode utilizar o celular dentro da sala de aula. Pode me dar ele aqui, eu não vou te entregar meu celular. Pode até existir lei municipal, lei estadual proibindo a utilização de celulares dentro das escolas públicas. Pode até também existir no regimento interno da escola particular a proibição da utilização do celular. Porém, o celular é uma propriedade privada, ele é meu, eu não preciso te entregar ou entregar para quem seja lá for. O celular é uma propriedade privada. Vocês deveriam combater a utilização de celulares com campanhas educativas, informando da necessidade da não utilização do celular. Ou melhor ainda, deveriam utilizar o celular como ferramenta de ensino e integrar no momento da aula. Porém, preferem proibir, isso tudo bem, mas eu não tenho obrigação nenhuma de te entregar, porque o celular, ele é meu. Eu não quero saber de nada do que você está falando, me dá o celular aqui, porque você não pode utilizar, e eu só vou devolver na presença dos seus pais. Então, professor, o celular ele não é do meu pai, não é da minha mãe, eu posso até estar errado de estar utilizando dentro da sala de aula. Falei que não pode. Então, beleza. Basicamente aqui, Você vê, ó, basicamente a posição do Dr. Fran é a seguinte, olha, é propriedade privada, então não devo entregar ali ao professor. Basicamente seria uma expropriação patrimonial não prevista em lei na Constituição. Isso na visão dele. Agora vamos ver a visão aqui do Dr. Chagas aqui. ele diz que, né, tudo bem proibir celular usar dentro da sala de aula, mas que não faria sentido você entregar o celular para o professor, e ele justifica ali com vários fundamentos, tá certo? E agora eu vou fundamentar para vocês o porquê eu entendo que não tem nada de ilegal o professor pegar o celular do aluno, devolver ao final da aula, ou pegar e devolver na presença dos pais, caso o aluno esteja ali mexendo no celular, fazendo coisas que ele não esteja aprendendo, esteja fazendo coisas fora, né, da atividade escolar, não estudando pelo celular, diferente. Se estiver mexendo coisa fora do ambiente escolar ali, que seja com relação com o ensino, ao meu ver, não tem qualquer ilegalidade. Eu vou fundamentar aqui com base na lei, tá certo? Primeiro, temos aqui a Lei 9.394, de 96. Ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Beleza? Se você for no artigo 88, parágrafo 1º, aqui diz: as instituições educacionais adaptarão estatutos e regimentos aos dispositivos dessa lei e as normas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por eles estabelecidos. Ou seja, as escolas vão ter que fazer o regimento interno dela e adaptar ao que está dito aqui na lei. E tem várias situações aqui que essa lei aborda, entre elas essa aqui do artigo 13 dessa mesma lei. Aos docentes incumbir-se-ão de zelar pela aprendizagem do aluno. Ou seja, o professor vai ter que sempre zelar pela aprendizagem do aluno, tá certo? Então, ou seja, voltando lá para aquele artigo, o regimento interno escolar vai ter que ser feito de uma forma que zele pela aprendizagem do aluno. Então, se o aluno estiver ali mexendo no celular e não estiver aprendendo, eu acho que não tem nada de ilegal se constar no regimento interno escolar que o professor pode pegar o celular do aluno, devolver só ao final da aula, pegar o celular do aluno, deixar na direção, entregar na presença dos professores. Constar essa punição no regimento interno escolar, ao meu ver, não tem nenhuma ilegalidade, tá certo? Porque estaria de acordo aqui. Então vamos lá, já deu para entender a posição dele aqui. A posição dele é a seguinte, e já adianto que a posição dele aqui prevalece aí na jurisprudência nacional. Mas a posição é a seguinte, olha, se o regimento interno da escola prever ali que é uma punição cabível pelo professor a retirada do celular ali e eventualmente entregar depois para os pais ou para o próprio aluno, isso seria válido, tá? Então vamos aqui verificar como entende a jurisprudência aqui e a própria lei, para ao final a gente dar a nossa opinião. Primeiramente, só comentando a respeito do que ele falou sobre a lei de diretrizes e bases, você percebe ali que ela não fala nada expressamente, né? Isso aqui diz o seguinte: as instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos dessa lei. Só que essa lei não fala nada sobre esse tipo de punição, tá? No estado do Paraná, nós temos uma lei aqui, que é a Lei 18.118 de 2014, que diz o seguinte: proíbe o uso de qualquer tipo de aparelho, equipamento eletrônico, o celular está enquadrado aqui, durante o horário de aulas nos estabelecimentos de educação de ensino fundamental e médio no estado do Paraná. E o parágrafo único diz o seguinte: a utilização dos aparelhos e equipamentos mencionados no caput, que diz aqui na cabeça do artigo, será permitida desde que para fins pedagógicos, sob orientação e supervisão do profissional de ensino. Primeiro ponto, é proibido por lei estadual, mas a lei não diz que o professor tenha a autoridade de tomar o celular à força, tá? Então isso não está previsto. E nós sabemos que no direito qualquer tipo de punição deve ser expressa, porque ela é uma exceção à liberdade. A liberdade é regra, a restrição de liberdade constitui exceção e por isso tem
tem que ter previsão expressa. Então, não tendo previsão expressa, é incabível a gente pensar que o professor possa fazer isso. Como entende o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Ele entende que não há constrangimento ilegal do aluno dentro de sala de aula quando o professor retira ali o seu celular. Para ele, isso seria cabível, com base na suposta autoridade absoluta do professor. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o entendimento dele não ficou muito claro, as suas decisões não são muito claras a respeito, então ficou obscuro. O único que se posicionou bem expressamente aqui foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. Em Sergipe, um juiz aqui negou o dano moral a um aluno, também não entendeu que houve constrangimento ilegal na tomada de celular que poderia ser feito pela autoridade do professor. Aqui, dentro do Ministério Público do Estado do Paraná, onde é o meu estado, pedagogos e psicólogos aqui do próprio Ministério Público recomendam o seguinte por meio de artigo científico: não é recomendável que o professor tome do aluno o celular, pois ao fazê-lo poderá ser criada uma situação de confronto pedagógico, pessoal e social, que tende a agravar os conflitos, contrariando o artigo 4º da Constituição Federal, que propõe solução pacífica de conflitos. E ainda traz um alerta aqui, que o professor poderá responder pelos seguintes crimes a depender da gravidade da sua conduta ali em sala de aula. Pode ser lesão corporal, se eventualmente a tomada do celular ocorrer de forma agressiva, o crime de expor perigo à vida, claro, depende da gravidade, né? Aqui é apenas um alerta. Difamação, injúria, constrangimento ilegal, principalmente esse artigo aqui, é bem possível que o professor se enquadre nisso aqui. Crime de dano, vai que o professor tome o celular e quebre o celular nessa agressão, pode causar o crime de dano. Até mesmo o crime de apropriação indébita. O que é isso, Luan? A apropriação indébita é quando você tem a posse de coisa alheia móvel sem autorização da outra pessoa, e aí você se apropria daquela coisa. Então, por exemplo, eu, por conta de alguém ter me emprestado um veículo, eu vou lá e fico com aquele veículo e não devolvo. Apropriação indébita. E nesse caso aqui pode acontecer, porque eu tomei o celular de alguém, passei a ter a posse daquilo, e aí eu vou lá e não devolvo, ou condiciono a devolução à vinda dos pais, que nunca acontece, então eu acabo ficando com o celular, entende? Então, aqui é um alerta do Ministério Público do Estado do Paraná. E numa outra consulta, o Ministério Público do Estado do Paraná, ele disse aqui que lei federal não existe, como nós mostramos aqui para vocês, só existe a lei de diretrizes e bases que não fala nada, na verdade. No entender desse promotor, se tiver no regimento escolar, seria perfeitamente cabível a retirada do celular, mas ele não recomenda que isso aconteça porque a situação é muito complexa e que o professor encontre um outro tipo de solução, menos agressiva. E alertou aqui que o professor não pode chamar a polícia, não pode chamar conselho tutelar e tampouco pode entender que isso é uma apreensão de um celular. Não há um crime ali cometido pelo aluno que justifique uma apreensão. Então você percebe que realmente o tema é muito controvertido. O único tribunal aqui que é pacífico nisso aqui seria o TJ São Paulo, mas Santa Catarina não é claro sobre isso, nem mesmo o Estado do Paraná é claro sobre isso, nem o Ministério Público, que é justamente quem fiscaliza ali as escolas e os alunos e os professores. E de novo, apesar de no Estado do Paraná ser proibido o uso de aparelhos telefônicos em sala de aula, não há nenhuma punição expressa de que o professor tenha o poder de retirar forçadamente esse celular do aluno. E aí então, passando para minha opinião a respeito do assunto. Como disse o Dr. Fran, existe o direito de propriedade garantido na Constituição Federal. Está no artigo 5º, inciso 22. Então, é um direito que só pode ser excepcionado pela própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal prevê o seguinte, olha, existe o direito de propriedade, mas ele pode ser excepcionado em caso de desapropriação por utilidade pública ou interesse social. Beleza. A própria Constituição está excepcionando um direito fundamental. Então, não pode vir aqui uma legislação infraconstitucional, como uma lei estadual ou um regimento interno, e excepcionar o direito de propriedade, tá? Então, nesse ponto, o Dr. Fran tem razão. E como vocês viram, essa situação de regimento interno também é muito complicada, porque ela não tem um amparo expresso aqui na Lei de Diretrizes e Bases, não tem amparo expresso na Constituição Federal, e temos um outro ponto aqui, do ponto de vista da liberdade. Perceba, o aluno assinou algum termo, ele assinou dando ciência de que aceitou aquele regimento interno? É óbvio que não. E ainda que assim não fosse, tudo bem, ao ingressar num colégio privado, eu estou aderindo ali a todas as normas daquele colégio privado, porque eu escolhi para aquele colégio privado, de tal modo que presume-se que de fato eu aderi a todas as normas, inclusive uma eventual punição de retirada do celular. Então houve a vontade expressa ali do aluno e dos seus pais. Agora, no colégio público não é bem assim. Primeiro, porque não tem termo de ciência e responsabilidade a respeito da adesão às normas. Segundo, que no colégio público o aluno não tem muita opção de ir para aquele colégio ou não. Há uma distribuição de vagas, há limitação de vagas também em alguns colégios, há uma pré-seleção, de tal modo que não é bem claro assim que eu realmente aderi àquele regimento interno. Então, como eu posso ser punido por algo se eu sequer aderir àquela punição? Então, além de haver aqui uma clara lesão de direito de propriedade, afinal eu estou sendo expropriado pelo professor, ainda que temporariamente, há também a situação da vontade no sentido de aderir àquele tipo de regime disciplinar. Então, eu sou contrário à mentalidade aqui do Fernando Chagas, apesar de prevalecer na jurisprudência, tá? Juridicamente, o entendimento dele tende a prevalecer, mas eu sou contrário e a favor do Dr. Fran, porque parece ser mais compatível com a Constituição Federal,
e os direitos naturais de propriedade e liberdade. A visão do Fernando Chagas é uma visão completamente estatista e juspositivista, no sentido de que, se está escrito em algum lugar, é válido. Ele não leva em conta a ética aqui da situação e também os direitos naturais de propriedade e liberdade. Ele ignora completamente o jusnaturalismo e a ética, o que não pode ser recomendável, principalmente quando estamos lidando aqui de restrições de liberdade e restrições de propriedade, como é o caso de tomada de um celular. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito do assunto. O tema, como vocês viram, é extremamente controvertido. Mesmo dois dos advogados que estão mais em alta aí nas redes sociais divergem nessa opinião. Eu demonstrei aqui minha opinião e eu quero saber a sua. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei. Esse é o canal Meus Direitos. Até a próxima.